A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Estamos na leitura da primeira parte, capítulo A Chegada. Este é o quarto vídeo. Mas você se restabeleceu maravilhosamente, disse meneando a cabeça. Acha? Respondeu Joaquim. Não é mesmo? Também eu creio, continuou, encostando-se no espaldar para logo voltar à posição anterior. Vou melhor, sim, explicou, mas ainda não estou bem. À esquerda, em cima, onde antes se ouviam estalidos, nota-se... Ele está falando do pulmão, é claro, né? Nota-se agora apenas uma respiração um pouco rude, que não inspira cuidados. Mas aqui, mais para baixo, percebe-se um ronco muito forte. E no segundo espaço intercostal há também ruídos. Que grande cientista você se tornou, disse Hans Castorp. Pois é, Deus sabe que é uma triste ciência. Quem me dera já tê-la esquecido ao estar em serviço, replicou Joaquim. Mas ainda produzo esputo, né? Ou seja, escarro, né? Acrescentou dando de ombros. Com um gesto ao mesmo tempo resignado e veemente que não lhe ficava bem. A gente vai ter que ter algum trabalho, né, para imaginar, né, um gesto resignado e veemente, né? Sei lá, isso depende da tua imaginação, mas eu imagino como algo assim, né? Isso é resignado e veemente, mas fica a seu gosto imaginar. A seguir, tirou do bolso interno do sobretudo um objeto que mostrou ao primo até a metade, para logo guardá-lo novamente. Era um frasco chato, bojudo de vidro azul com um fecho de metal. A maioria de nós aqui em cima usa isto. Batizaram-no com um nome especial, um apelido bem engraçado até. Está olhando a paisagem? Era o que Hans Castorp fazia. Deu sua opinião, magnífica. Perceba aí, a gente não vai saber sobre que vidrinho é esse, né? Que frasco, um frasco chato, bojudo, de vidro azul e fecho de metal, e a gente não vai saber o apelido. Na verdade a gente vai, conforme a narrativa for continuando. Se você estiver curioso, você pode assistir na playlist Passagens e Comentários, o Passagens e Comentários 113, eu converso sobre isso. Ou você pode esperar que esse vidrinho vai aparecer novamente mais pra frente, e aí sim você assiste o Passagens e Comentários 113. Então, está olhando a paisagem? Era o que Hans Castorp fazia. Deu sua opinião. Magnífico. Você acha? Perguntou Joaquim. Haviam seguido na direção do eixo do vale, por um caminho ladeado de habitações cá e lá, e paralelo ao leito da via férrea. Depois, dobrando à esquerda, haviam cruzado os trilhos de bitola estreita e atravessado um curso d'água. Agora subiam a trote um atalho pouco íngreme, rumo a uma encosta coberta de bosques. Ali, numa meseta um tanto proeminente, de pouca altura, destacava-se um edifício comprido. Antes de a gente continuar, então, seguindo a ordem do Quizlet, esputo, como eu falei, né? Saliva, cuspe. Eixo, linha reta, real, imaginária, que atravessa o centro de um corpo e em torno da qual esse corpo faz seu movimento de rotação, né? Ou é dividido. Então seria, sei lá, o eixo estaria aqui no meio, né? Mas no vale, é claro, o eixo é a parte em que ele é dividido, né? Bom, isso não é importante. O importante é meseta. Meseta é um pequeno planalto. Também dá para se chamar de mesa. Okay? Então vamos lá. Agora subiam a trote um atalho um pouco íngreme, rumo a uma encosta coberta de bosques. Ali, numa meseta um tanto proeminente, de pouca altura, destacava-se um edifício comprido, encimado por uma torre em cúpula, com a fachada dirigida para sudeste. Numerosas varandas davam-lhe de longe um aspecto esburacado, poroso, como uma esponja.
As primeiras luzes acabavam de ser acesas, enquanto o crepúsculo avançava rapidamente. Já se esvaíra um suave arrebol que durante algum tempo animara o céu toldado. Arrebol é uma palavra muito interessante. Arrebol é cor avermelhada do crepúsculo. E aí, por metonímia, a hora em que o sol está surgindo ou sumindo no horizonte. Okay? Arrebol vem da onde? Vem do latim rubor, né? Que é vermelhidão. Rubor. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Por sua vez, conectado com o rubeus, vermelho avermelhado, ruivo, arrebolar, por sua vez, tornar-se rubro. Ok. Toldado, que está coberto ou nublado. Né? Então, já se esvaíra um suave arrebol que durante algum tempo animara o céu toldado. O céu está todo nublado e tinha essa cor avermelhada, mas já se foi porque está anoitecendo. Reinava na natureza aquele estado de transição, descolorido, melancólico, desprovido de vida, que precede imediatamente o anoitecer definitivo. O vale povoado, extenso e levemente sinuoso, iluminava-se em toda parte, tanto no fundo como nas bordas, sobretudo na direita, que formava uma saliência com os terraços da encosta salpicados de construções. À esquerda, algumas veredas subiam através dos prados para se perderem na baça negrura dos pinheirais. Os bastidores mais distantes das montanhas, próximos da saída do vale, que ali se estreitava, exibiam-se num frio azul de ardósia. A ardósia é um tipo de rocha. É cinza escuro. Né? Coloquei ali a foto para você. Não consigo ver azul. Um azul extremamente escuro. Né? Mas os bastidores mais distantes das montanhas, próximo da saída do vale, que ele se estreitava, os bastidores exibiam-se num frio azul de ardósia. Dá para claramente imaginar essas montanhas ao longe com a cor da ardósia, se você ver a foto ali. Com o vento que acabava de se levantar, o frescor da noite começava a fazer sentir-se. Não, para falar com franqueza, não acho a paisagem tão formidável assim, disse Hans Castorp. Onde estão as geleiras, os picos brancos e as cordilheiras gigantescas? Não me parece que essas montanhas sejam muito altas. Pelo contrário, são bem altas sim, retrucou Joaquim. Você nota quase em toda parte o limite da presença das árvores. Ele se delineia com absoluta nitidez. Que chega a uma altura, as árvores já não conseguem, né, sobreviver. Terminam os pinheiros e com isso acaba-se toda a vegetação. Como você vê, é pura rocha. Por ali, à direita desse pico, que é o Schwarzhorn, vamos pronunciar assim, aparece até uma geleira. Está vendo a área azulada? Não é lá muito grande, mas é uma geleira como deve ser. A escaleta. O Piz-Michel e o Thysenhorn, naquela abertura, não se pode vê-los daqui, também ficam cobertos de neve durante o ano inteiro. De neve eterna, disse Hans Castorp. Pois é, neve eterna, se assim quiser. Não se pode negar que tudo isso é bastante alto. E não esqueça que nós mesmos nos achamos a uma altura espantosa, 1.600 metros acima do nível do mar. Por isso as elevações não se destacam tanto. Então, só a guisa de comparação, Curitiba, por exemplo, é 935 metros do nível do mar, né? E eles estão a 1.600 metros acima do nível do mar, né? Ali na planície, né? Claro, as montanhas são mais altas ainda. Sim, senhor. Que escalada até aqui. Agora o Hans falando, né? Passei muito medo, nem lhe conto. 1.600 metros. São mais ou menos 5.000 pés, se calculo bem.
Nunca na vida estive tão alto. E cheio de curiosidade, Hans Castorp aspirou profundamente aquele ar estranho, como que para prová-lo. Era fresco e nada mais. Carecia de aroma, de sabor e de umidade. Tragava-se com facilidade e nada dizia à alma. Ótimo! Exclamou Hans Castorp por educação. Sim, esse ar tem grande fama. De resto, a paisagem não se apresenta essa noite sob seu aspecto mais formidável. Às vezes está muito mais bonita, sobretudo com neve, mas a gente acaba por se cansar dela. Nós todos, aqui em cima, pode acreditar, estamos fartos, indizivelmente fartos dela, disse Joaquim, e sua boca torceu-se numa expressão de nojo que parecia exagerada e incontrolada, e que mais uma vez não lhe ficava bem. Você tem um jeito tão esquisito de falar, disse Hans Castorp. Esquisito? Perguntou Joaquim com certa apreensão, voltando-se para o primo. Não, desculpa. Tive essa impressão só por um momento, apressou-se Hans Castorp a dizer. Ele se referira à expressão nós aqui em cima, que Joaquim já empregara umas 4 ou 5 vezes e que de certa forma lhe causava impressão deprimente e estranha. Né? Como assim? Separar como se fossem 2 raças, né? Como vê, nosso sanatório está ainda mais alto que a aldeia, continuou Joaquim. 50 metros. O prospecto diz 100, mas são apenas 50. O sanatório que fica mais alto é o Schatzalp. Acho que é assim. Schatzalp. Lá do outro lado. Não se vê daqui. No inverno, eles têm de transportar os cadáveres entre nós, porque os caminhos se tornam impraticáveis. Os cadáveres? Ah, sim, veja só! Exclamou Hans Castorp e de repente rebentou em riso, um riso violento, irreprimível, que lhe sacudiu o peito e fez que o rosto enrijecido pelo vento frio se contraísse num trejeito doloroso. Entre nós? E você me conta essas coisas assim, sem mais nem menos? Parece que se tornou muito cínico nesses 5 meses. Cínico nada, replicou Joaquim dando de ombros. Como assim? Afinal, os cadáveres pouco se importam. De resto, pode ser que a gente chegue mesmo a ficar cínico nesse nosso meio. O próprio Berens também é um cínico às antigas. Esse cínico às antigas, em inglês não foi traduzido, porque daí dá a impressão que existe o cínico tradicional e o cínico moderno, né? Em inglês fica algo como esse velho cínico, né? Um velho cínico, não cínico às antigas, é um velho cínico. E aí você veja o que você prefere. O próprio Berens também é um velho cínico. Parece melhor, né? Um sujeito de classe. E aí em inglês mas ele é um ótimo sujeito, diga-se de passagem. Na universidade pertencia a uma corporação das mais finas e dizem que é ótimo cirurgião. Você vai gostar dele. E ainda há o Krokovsky, seu assistente, um tipo muito capaz. No prospecto fala-se especialmente de sua atividade, a dissecação psíquica dos pacientes. Prospecto eu coloquei ali no nosso Quizlet, folha de papel impressa com propaganda, né? Propaganda do sanatório. No prospecto fala-se especialmente da sua atividade, a dissecação psíquica dos pacientes. O quê? Dissecação psíquica? Que coisa nojenta! Gritou Hans Castorp, e com isso a hilariedade tomou conta dele. Já não conseguia dominá-la. Depois de tudo quanto ouvira, a dissecação psíquica lhe encheu as medidas. Riu-se tanto que as lágrimas lhe brotavam entre a mão com que, inclinando-se para a frente, cobria os olhos. Também Joaquim riu de todo o coração, o que parecia fazer-lhe bem. Assim, o desembarque dos 2 jovens deu-se com alegria e descontração ao deixarem o carro que lentamente os trouxera por uma rampa íngreme e serpenteante até o portal do Sanatório Internacional Berghof.